Gente boa, boa tarde. Tudo bem com vocês? É, E aí, estão se aprontando para virem semana que vem? Como é que vocês estão? Estão animados? Sei que vocês já vieram aqui, passaram os dias, né? Mas a próxima vinda vai ser de vez, né? Beleza, Cílio. Já tá se organizando aí. Gente, deixa eu voltar aqui. Por mais que a gente vai voltar próximo, né, das provas e das últimas atividades do semestre, mas é importante essa vinda de vocês, né, para que qualquer oportunidade que a gente tenha de ter alguma coisa, né, alguma atividade presencial, a gente acredita que vale a pena. Então a gente espera que vocês venham, até porque, pessoal, vocês vão precisar entender que a partir da semana que vem a gente não tem mais o ensino remoto do colégio. A gente só vai ter o ensino presencial. Então, por exemplo, minha atividade avaliativa, que a gente vai fazer dessa semana a 15, né? Semana que vem, quando vocês estiverem por aqui, eu já vou, a gente vai fazer uma revisão. E na outra semana a gente já vai aplicar a atividade. Então, não vai ter atividade remota. A gente já vai trabalhar totalmente presencial. Então, não tem isso de mandar prova para fazer em casa, não tem isso de a gente gravar mais as aulas para postar no SIGA, tá certo? Então, vocês precisam entender bem o que é esse retorno presencial. É o retorno onde a gente vai, né, não vai ter mais nem a parte remota, nem a parte híbrida. Vai voltar tudo a ser como era antes da pandemia, né? Ou pelo menos a gente espera que sim. Certo? Então, a programação da gente para a disciplina de física é exatamente essa. Hoje a gente conclui o conteúdo com a parte de queda dos corpos, a parte que também envolve a parte de aceleração. Próxima semana aí a gente dá uma revisada em todo o conteúdo, desde do início que a gente falou de. Sim, vai ter prova sim. Uhum. É isso que eu estou dizendo, Eduarda. Vai ter prova presencial, né? De hoje a 15, na verdade, né? E aí semana que vem eu quero fazer uma revisão. No dia da prova também eu quero tirar algumas dúvidas com vocês, tá certo? Mas aí e vai envolver todo o assunto, a parte de notação científica, a parte de sistema de unidades, a parte de velocidade, de, movimento retilíneo uniforme e a parte de aceleração e movimento retilíneo uniformemente acelerado. A data é de hoje a 15, Eduarda, deixa eu só te dizer. Vai ser dia 13 de junho, né? Que é na verdade de hoje a 15, certo? Então, eu sei que essa turma tem muito mais do que essa quantidade de pessoas, né? Que eu só estou aqui com 6. Então, sim, aí quem ficar para recuperação, a gente faz na outra semana, né? Que aí dá tempo da gente fazer uma pequena. Bom, aí eu preciso corrigir a prova, né? Mandar a nota para vocês saberem quem é que vai ficar na recuperação. E na outra semana a gente pode fazer até uma recuperação antes da prova. Bom, pode ser a semana que vem, só que aí eu queria não fazer semana que vem, porque eu ainda não concluí o assunto e não revisei. Entendeu? Eu quero deixar para de hoje a 15. Mas, se vocês quiserem já fazer semana que vem sem revisão, porque aí eu queria fazer a revisão e trazer um exercício de revisão. Sim, mas aí nossa prova dia
sendo dia 13, dia 20 dá muito bem para a gente fazer a recuperação, né? 21, 22. A partir do dia 23 é que não tem aula, mas até o dia 22 tem, viu, Eduarda? E demais. Então dá certo da gente fazer, seguir nessa programação, beleza? Deixa eu só compartilhar aqui. Esse nariz coçando. Deixa eu compartilhar aqui, que na verdade é o mesmo. É o mesmo slide que a gente falou semana passada, tá? Sobre aceleração em movimento retilíneo uniforme. A gente definiu que a aceleração sendo a variação da velocidade com o tempo, né? A aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. A gente dizer que alguma coisa tem uma aceleração média de 5 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que essa coisa, esse móvel, está mudando sua velocidade. Então, aquilo que eu venho batendo, né, e repetindo sempre. O que é uma aceleração? É uma mudança na velocidade. Então, você dizer que alguma coisa está acelerada 5 metros por segundo ao quadrado, você está dizendo que a velocidade dessa coisa está mudando a cada 1 segundo em 5 metros por segundo. Então, é a velocidade que está mudando quando eu falo de aceleração. A gente menciona aqui só que velocidade e aceleração são vetores, então eles têm direção, têm sentido, né? O movimento retilíneo uniformemente variado, que é o movimento que a gente considera a aceleração, né, constante e a velocidade mudando uniformemente. Deixa eu ver aqui que esses slides estão meio chatos para passar. A gente chama de movimento acelerado aquele que tem aceleração positiva e movimento retardado aquele que tem aceleração negativa, né? Então, para a gente encontrar o valor da velocidade, isso aqui é a velocidade final, eu preciso conhecer a velocidade inicial, conhecer a aceleração e conhecer o tempo, né? Então, velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, onde essa expressão aqui deriva daquela, né, da definição de aceleração que a gente apresentou ainda há pouco, tá certo? Quando a aceleração é positiva, o móvel está aumentando sua velocidade. Quando a aceleração é negativa, o móvel está diminuindo sua velocidade. E quando a aceleração é zero, o móvel mantém sua velocidade constante, né? Aqui algumas acelerações que nós falamos semana passada, alguns exemplos, né, que nós apresentamos. Bom, isso tudo está inclusive no slide da semana passada. Também falamos aquela primeira expressão da velocidade, igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, é o que a gente chama de... É uma expressão da velocidade final, né? Para a gente definir a velocidade final. Essa daqui é a função horária do movimento retilíneo uniformemente variado, né? Que significa posição é igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, dividido por 2 vezes o tempo elevado ao quadrado. A gente tem o valor da posição do móvel em função do tempo e, nesse caso, da aceleração também, né? Como a aceleração geralmente é conhecida e é constante, eu fico com a posição variando somente em função do tempo. É a função horária do movimento retilíneo uniformemente variado. E uma terceira expressão que a gente chama de equação de Torricelli, que é, na verdade, a gente encontra, se a gente pegar essa primeira expressão, isolar o tempo e substituir aqui, né, pelo tempo e pelo tempo ao quadrado e reorganizar, eu encontro essa expressão aqui,
tá certo? Que eu tenho a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔT, ou ΔS, perdão. Onde ΔS é o deslocamento. Então eu tenho uma relação entre a variação de velocidade, a aceleração e o deslocamento, né? E aí nós mostramos alguns exemplos também, onde a gente utiliza, né, nesse exemplo aqui, eu tenho a velocidade inicial, tenho o tempo, tenho as duas, eu tenho a posição inicial e tenho a velocidade final aqui, onde é uma questão onde eu calculo a aceleração média, eu encontro a função horária do móvel, eu encontro a velocidade final após um determinado tempo, que não é esse, já é outro. Eu encontro a posição do móvel num tempo de 8 segundos, que também é um tempo diferente desse. E eu encontro o deslocamento do móvel para uma determinada velocidade final aqui, diferente dessa daqui também, né? Então tudo isso eu trouxe como exemplo semana passada, né? E isso está inclusive, isso está na gravação da aula da semana passada que a gente deixou já no SIGA, né? Mencionamos rapidamente os gráficos do movimento retilíneo uniforme, os gráficos no caso para a equação da velocidade em função do tempo. A velocidade em função do tempo e da aceleração é uma equação linear, né? Ou seja, onde o gráfico é uma reta, certo? E a função horária da posição, a gente tem parábolas, né? Então, quando eu tenho a aceleração sendo positiva, a minha aceleração ele tem esse formato, né? O gráfico da posição tem esse formato. Quando minha aceleração é negativa, né? Não, é o contrário, né? Perdão. Quando a aceleração é positiva, eu tenho um gráfico aqui da posição crescente. A reta é essa vermelha aqui. A concavidade é para baixo, né? Aliás, é para cima. Quando eu tenho um movimento com aceleração negativa, eu tenho o meu gráfico com a concavidade para baixo, né? E foi aí que nós paramos semana passada, porque era muita informação e a gente já estava, né, meio que sobrecarregando. Bom, para hoje, o que foi que a gente deixou? A gente deixou a parte de aceleração da gravidade. Gente, desde que a gente nasce, cresce, eu costumo dizer, né, que a gente nasce, cresce, morre, e se tem uma coisa que está presente em todos esses momentos é a atração da gravidade da Terra nos puxando para baixo. Nos puxando para baixo, né? Então, tanto que eu estava até conversando com um amigo esses dias, ele falando de sofrer uma queda, não sei como foi, e falando que outra pessoa também, próximo, também tinha sofrido uma queda e que a bruxa estava solta. Eu disse, não tem nada a ver com bruxa. É muito simples, é a aceleração da gravidade, né? No momento em que você dá um vacilo, a gravidade está puxando você constantemente para baixo. No momento que você dá um vacilo, ela consegue lhe derrubar, né? Não é assim? E a aceleração da gravidade é uma aceleração que é natural, né? Ela existe no nosso planeta desde que o mundo é mundo, né? Desde que tudo começou. A massa da Terra, ela produz uma força de atração de tudo que está na sua superfície, né? É uma força que puxa tudo que está na sua superfície para o centro da Terra, certo? Isso se dá em função da massa da Terra. Para o filósofo grego Aristóteles, né, que foi um dos primeiros, que na verdade a gente tem relato, né?
foi um dos primeiros que a gente tem relato de que tentou explicar o que era a gravidade, né? Para o filósofo grego Aristóteles, o universo ele era esférico, finito e completamente preenchido, né? Ou seja, não existia vazio no universo de Aristóteles. Os corpos celestes, como a Lua e os planetas, estão cada um em uma esfera, né? Diferente, de raios diferentes, e todo o universo está inteiramente contido em uma esfera maior, onde estão localizadas as estrelas. Então, a ideia do universo de Aristóteles, né, é que cada planeta, cada astro aqui, ele estava localizado dentro de uma esfera celeste. Essas esferas eram transparentes, mas elas eram sólidas, né? Eram sólidas, mas transparentes. Dava para a gente ver outras coisas. E a última esfera, que era a esfera das estrelas, né? Você tinha essas luzinhas fixas lá que giravam tudo em torno da Terra. Em seu centro está a Terra. Então, no universo de Aristóteles, a Terra é o centro do universo. Ela é esférica e é imóvel. Então vejam, ó, que em 384, né, para depois, 384 a.C., Aristóteles já tinha a ideia de que a Terra era esférica, né? Então, há muito tempo atrás, as pessoas já imaginavam a Terra esférica. Agora que a gente tem um retrocesso com as pessoas brincando, né? Brincando que a Terra é plana. Só pode ser uma brincadeira um negócio desse. Esférica e imóvel, cujo centro coincide com o centro do universo. Aristóteles não aceitava a ideia de vácuo e, em sua visão, os elementos dos quais são feitas as coisas e os seres terrestres são diferentes do éter, substância de essência divina, eterna e imperecível, que forma e preenche o mundo supralunar, ou os céus, que incluíam as esferas da Lua, de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno e, finalmente, as esferas das estrelas. Então, na verdade, o universo de Aristóteles era o universo observável, era o universo que a gente conseguia ver a olho nu, né? Então, a olho nu, a gente só consegue ver e identificar até o planeta Saturno, né? Os outros planetas do sistema solar, Netuno, Urano, Netuno, né? E o planeta não, que é Plutão, não, a gente não consegue ver. A gente não consegue ver a olho nu. Só depois da invenção do telescópio por Galileu, né, que foram descobertos. Então, o universo de Aristóteles, que era, né, bastante antigo, 384 a.C. foi quando ele nasceu, né? Suas ideias devem ter sido ali por em torno de 350 mais ou menos, né? 374, que ele tinha 20 e poucos anos, 30 anos, alguma coisa, era que ele devia ter desenvolvido suas ideias, né? Então, dali para frente, até seu falecimento em 322, que dá 62 anos, né? Relativamente novo. Então, Aristóteles desenvolveu toda uma organização, gente. Aristóteles é um dos grandes pioneiros da ciência, né? A gente não pode nem dizer que era ciência na época, porque a ciência como a gente conhece hoje, ela ainda não existia, né? Mas Aristóteles, ele é o primeiro cara que organiza, né, um catálogo de animais, ele organiza as ideias com relação à queda dos corpos, a organização celeste do sistema solar, do universo como um todo, etc. Né? E, principalmente, Aristóteles, como filósofo, ele tem muita coisa escrita, gente, com relação ao direito, né? Direito no sentido de jurídico, né? Tanto que ainda hoje tem muita coisa, muitos escritos de Aristóteles
que fazem, né, que tem influência sobre o direito, etc, etc. Né? Apesar de que muitos escritos de Aristóteles eles foram perdidos durante um tempo, né, na Idade Antiga, foram alguns contrabandeados para o Oriente Médio, né, traduzidos lá, né, e depois foi que vieram de volta. Então tem muita coisa que até se atribui a Aristóteles, que talvez não seja dele. Enfim, né, tem muita história nesses mais de 2000 anos de, de que Aristóteles viveu para cá. Né? Tanto que quando Aristóteles viveu, nem Jesus Cristo tinha pisado ainda no mundo. Né? E Aristóteles ele organizou a sua física, né? Ele explicava as coisas no nosso planeta Terra. Ele dizia o seguinte, que o mundo sublunar, ou seja, que estava abaixo da Lua, mas propriamente a Terra mesmo, né? Não há lugar para o éter, e sim para 4 elementos. Então as coisas do nosso planeta eram feitas por 4 elementos: água, terra, ar e fogo, né? E que cada um desses elementos eles tinham um movimento natural, certo? Existia um movimento natural, isso era o que ele dizia, né? Existia um movimento natural para esses elementos sublunares, tá? Que não é um movimento circular e uniforme, ou seja, ele dizia que o que está da esfera da Lua para frente, todos os corpos do sistema solar eram constituídos pelo éter, e o éter era feito, era uma substância divina. Então, o movimento das coisas provocadas pelo éter era um movimento circular, né? E por isso que também as esferas eram circulares, enfim, né? Então, era o local da perfeição, era o céu, né, divino. E aqui na Terra a gente tinha as coisas imperfeitas. Então, primeiro ele pega essa ideia, que não é uma ideia na verdade dele, mas é uma ideia de um filósofo anterior a ele, acho que se não me engano era Empédocles, né? Que já defendia que as coisas eram formadas pelos 4 elementos: água, ar, fogo e terra. Esses elementos eles tinham características. Então, por exemplo, a água era úmida e fria, né? O ar era úmido e quente. O fogo era quente e seco. E a terra era seca e fria. Então, além dessas características, elas também tinham o seu lugar natural. Então, por exemplo, a água e a terra eram o lugar natural desses 2 elementos era o centro da Terra. Por isso que quando você soltava uma quantidade de água ou uma quantidade de terra, eles tendiam a ir para o centro do planeta, que é o centro do universo, né? Já o ar e o fogo, eles não, eles tinham o lugar natural deles era justamente o inverso. Não era no centro da Terra, mas era longe do centro da Terra. Por isso que eles subiam, né? Então, o movimento desses corpos era um retilíneo e em direção ao centro do universo, o da Terra, né? Ou o centro da Terra, né? Porque a Terra estava no centro do universo, então tudo caía para lá. Ou o seu inverso, afastando-se do centro, que seria o caso do fogo e do ar. Então a terra e a água teriam um movimento em linha reta de ir para o centro da Terra. E o ar e o fogo, um movimento em linha reta para ir no seu oposto. Como exemplo, a água é mais leve que a terra, de acordo com a ciência atual, menos densa, mas ambos seguem seu movimento natural para o centro da Terra, o centro do universo, estando a água acima da terra. E assim Aristóteles explica o motivo pelo qual os mares recobrem a esfera terrestre. A terra e a água são elementos pesados que possuem os corpos, que constituem os corpos graves, né? Então, os corpos pesados eram chamados de corpos graves.
E daí vem o termo gravidade, né? Dizia-se que os corpos pesados, eles eram graves, então eles tinham gravidade, eles possuíam gravidade. Era como se tivesse uma característica do corpo dele cair, né? Esses corpos tendem a cair para o centro do universo em razão de sua gravidade, que é, para Aristóteles, uma qualidade intrínseca dessa matéria. Tá? Então, essas ideias, pessoal, de Aristóteles, elas, vocês viram que 300 antes de Cristo, elas foram constituídas e, rapaz, isso durou por muitos e muitos anos. Para vocês terem ideia, Galileu ele é do século XVI. Então você tem aí mais de 1800 anos, né? Essas ideias de Aristóteles não só sendo utilizadas para explicar as coisas, mas também sendo aprimoradas. Então, essas ideias de Aristóteles, se a gente estudar um pouquinho de história da ciência, a gente vai ver que elas acabaram sendo assimiladas. Elas acabaram sendo assimiladas pela própria Igreja Católica, né? E quando chega na época de Galileu Galilei, né? Que Galileu, que é considerado o cara que né, pela primeira vez, pelo menos, né, anotou, fez registros, né, de trabalhos que hoje em dia a gente chama de trabalhos científicos, né? Então Galileu, antes de Galileu, né, ou antes da ciência, o que se tinha aí que, por exemplo, Aristóteles fazia era o que se chamava de filosofia natural. Era justamente a filosofia que estudava a natureza. Só que a ideia de filosofia, ela é muito diferente da ideia de ciência, né? Ciência, como a gente tem hoje, é uma busca, né, por modelos, por explicações, ou mesmo por algumas respostas com relação à natureza, né, a fenômenos físicos, a fenômenos químicos, a fenômenos científicos, mas com algumas características que a filosofia natural ela não tinha. Então a filosofia natural ela trabalhava, e na verdade basicamente toda a filosofia ela trabalha com a razão, com o pensamento, né? De você chegar à verdade, ou você, né, a verdade entre aspas, né? Que a verdade é um conceito bem relativo, de você chegar, né, a explicações e a modelos explicativos apenas com raciocínio, né, com a razão, apenas com a observação e a tentativa de explicação. Então, essa era a ideia da filosofia natural. Então, não se admitia experimentos, não se admitia a matematização, que aí já é uma característica que chega um dos primeiros, se não o primeiro, a utilizar essas características é Galileu, né? Então, experimentos, matematização, questionamento mesmo com relação ao que Aristóteles coloca, então começa, na verdade, né? Na verdade, Galileu ele já vem dentro de uma história, mas, por exemplo, com relação à queda dos corpos, ele é o primeiro a questionar. Então, na medida em que Aristóteles diz que todos os corpos eles só caem em linha reta, né? E quando você joga uma pedra, né, que ela faz uma curva para poder cair, visualmente você já vê que não é exatamente isso. A pedra só vai cair em linha reta se você soltar ela cair em linha reta.
Mas se você lançar, ela não cai em linha reta. Se você lançar, ela faz uma curva, que na verdade é uma parábola, porque o movimento com aceleração, né, um movimento acelerado, ele cai como uma parábola. Então, diferente de Aristóteles, que afirmava que a velocidade de queda de um corpo é proporcional ao seu peso, então tinha várias afirmações de Aristóteles que Galileu não concordava. Por exemplo, Aristóteles dizia que a queda dos corpos ela depende da massa do corpo, de tal forma que corpos maiores, de maior massa, caem mais rápido, enquanto corpos de menor massa caem mais leves, né? E isso a gente ainda tem muito no dia de hoje. As pessoas ainda acham que corpos menores caem mais lentamente que corpos maiores, né? Então Galileu Galilei começa a observar certas coisas e ele começa a ver que o que Aristóteles, as ideias de Aristóteles que ainda permanecem, ó, tá vendo? Ele viveu entre 1560 e 1600, então do século XVI até o século XVII, né? Então vejam que Galileu, quando ele nasceu, o Brasil tinha sido descoberto, né? A América tinha sido descoberta fazia nem 100 anos ainda, né? O Brasil foi em 1500, ele tinha, né, tinha se passado só 64 anos. E a América foi em quanto? 89, né? Acho que 89, se não me engano. 1489, alguma coisa assim. Que tinha se passado pouco tempo também, inclusive, né? Galileu, 70 e poucos anos aí. E Galileu ele recusava qualquer afirmação vindo das ideias de Aristóteles, porque ele conseguia ver, né, a olho nu, experimentalmente, que aquelas conversas de Aristóteles não estavam corretas, né? Então, que os corpos só caíam em linha reta, que os corpos dependiam do seu peso. Então, isso tudo ele questionava. Então, ele recusa qualquer afirmação a priori, quer dizer, qualquer afirmação que já chegue pronta, né? E passa a observar a queda dos corpos. Ele também passa a propor modelos teóricos, né? Ou seja, ele passa a tentar entender como é que as coisas acontecem, que utilizam a linguagem matemática e a realizar experiências de forma organizada e sistemática. Então, Galileu, ele não só começa a trabalhar com matemática, certo? Nos seus modelos explicativos, hoje a gente chamaria de modelo científico, né? De fazer experiências, mas na verdade ele fazia isso tudo, anotava, né? E organizava. Galileu tem alguns livros escritos que ainda hoje a gente consegue, tem inclusive traduzido para português. Com isso, temos início do assim chamado método científico, que está baseado na estruturação de modelos teóricos abstratos a respeito de fenômenos físicos. Então, Galileu, inclusive, pessoal, é considerado o precursor da física, né? O pai da física, certo? Porque ele é um dos primeiros que, né, trabalha sistematicamente, organiza experiências, faz medidas, né? Tenta, com essas medidas, construir fórmulas matemáticas que se adequem a seu modelo teórico, né? Então, é o que, né, em boa parte a ciência ainda faz hoje. O modelo científico permite a descoberta de consequências necessárias das hipóteses que lhe foram impostas. Posso dizer que Galileu libertou a ciência das essências aristotélicas e da magia medieval, que por mais de 2000 anos haviam impedido seu desenvolvimento. Então, também assim, não foi num passe de mágica, né? Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui um pouquinho mais na frente. Pronto, antes de falar na queda dos corpos.
Não foi também num passe de mágica, viu, gente? Galileu, ele demorou muitos anos, né? Ele trabalhou como matemático de reis, de príncipes, né, da realeza para poder ter dinheiro e se sustentar. Ele trabalhou fazendo horóscopos, né, naquela época os matemáticos das cortes eles trabalhavam fazendo horóscopos, né, previsões de horóscopo, né, para poder ganhar dinheiro, mas aí em paralelo ele fazia seus estudos. Galileu, além de questionar como os corpos caíam, né, questionar as ideias de Aristóteles, Galileu também foi um inventor, né, e fez experimentos e montou modelos teóricos, matemáticos, enfim. Ele também estudou os céus, ele foi o inventor do telescópio, né? A gente tem que antes dele, e inclusive ele ficou sabendo de uma invenção de um holandês, eu não me recordo agora o nome do holandês, que ele tinha construído lentes, né? E com essas lentes ele conseguia ampliar as coisas, então ele conseguiu ver coisas microscópicas que a olho nu não existia, né? E as lunetas também, né, para você ver a distância. Só que Galileu foi o primeiro e aí ele começou a construir também suas lentes tal de ampliação e Galileu foi o primeiro que construiu uma luneta e apontou para os céus, né? Galileu foi o primeiro que descreveu as crateras da Lua. Ele conseguiu ver que Júpiter é, ele tinha luas, né? Então, além além do questionamento da queda dos corpos, das ideias de Aristóteles, Galileu começou a questionar também as ideias de Aristóteles com relação aos céus, né? Porque Aristóteles dizia que os corpos celestes eram perfeitos, eles não tinham falhas, porque eram constituídos daquele éter, daquele material que era perfeito nos céus, né? Então o que é que acontece? Galileu começa a questionar essas ideias, dizer que não é bem assim, que a Lua não é perfeita, que a Lua tem crateras, que a Lua tem montanhas, né? Que, aí, segundo Aristóteles, todos os corpos celestes eles giravam em torno da Terra, porque a Terra era o centro do universo. Galileu começou a dizer que não, que existiam corpos, ele chamava acho que de estrelas, ou era satélites, né? Existiam corpos circundando o planeta Júpiter e esses corpos não circundavam a Terra, né? Não tinha a Terra como seu centro. Então ele conseguiu ver também manchas no Sol, né? É tanto que Galileu, nos seus últimos de vida, ele fica cego, ele cega justamente em função de tanto com a sua luneta olhar para o Sol, né? Sua retina vai se deteriorando e ele morre cego, né? Aqui com quantos anos? 70 e poucos anos aqui, né? Não, 80. Aqui dá 36, não, 78, né? 78 anos. Galileu morre. Cego, enfim. Mas ainda trabalhando com alguns ajudantes, né? Inclusive, como eu tinha mencionado na aula passada, Torricelli, que é um dos que tem uma equação que leva o nome dele, foi discípulo de Galileu, né? E assim, Galileu ainda, né, por conta das suas ideias, que ele começa a atacar as ideias de Aristóteles, né, e dizer que Aristóteles está errado, a Igreja Católica, que inclusive Galileu viveu naquela época da Inquisição, acho que vocês já ouviram falar, né, da Inquisição, que perseguiam as pessoas
né? Acusava de bruxaria, acusava de ser contra a igreja, de matar, né? Matava pessoas, né? Na fogueira, tal, essa coisa toda. Então Galileu, no primeiro e segundo livro que ele escreve, ele inclusive é proibido de escrever, né? Porque as ideias dele vão em contradição com Aristóteles, e para a Igreja Católica da época, né, as ideias de Aristóteles eram as ideias da Igreja. E Galileu não tinha problema nenhum com a Igreja, né? Galileu não atacava nada de doutrina da Igreja. Aristóteles atacava as ideias, Galileu atacava as ideias de Aristóteles, as ideias de queda dos corpos, as ideias de o universo ser perfeito, ser formado pelo éter, essa coisa toda. Só que para a igreja, né, as ideias de Aristóteles eram praticamente as ideias da Bíblia, né? Então, por exemplo, quando Aristóteles diz que a Terra era o centro do universo e que na Bíblia a Bíblia diz que Deus criou o homem, né, como o suprassumo da sua criação, então para a igreja você dizer que a criação, né, do homem, do ser humano, dizer que ele habita o centro do universo, então encaixa perfeitamente, né? Encaixa perfeitamente com as ideias de Aristóteles. E aí você começar a questionar as ideias de Aristóteles, de dizer que a Terra não é o centro do universo, né? Que começou inclusive antes com Copérnico, Nicolau Copérnico, que Nicolau Copérnico dizia que a Terra não era especial, ela não estava parada, né? Ela era um planeta igual aos outros planetas e todos circundavam o Sol, né? Então, você tirava a Terra do centro do universo. Você fazia com que a Terra fosse igual a qualquer outro planeta do sistema solar ali, Mercúrio, Marte, Vênus, né, Júpiter, que estava ali circundando, feito um carrossel, uma estrela, que a estrela, no caso, seria o centro, naquela época seria o centro do universo, né? E aí Copérnico foi perseguido, né? Galileu foi perseguido nesse período. Teve um outro também que é muito pouco mencionado, mas que a história dele é bem chocante, porque além dele ser perseguido, ele foi preso e ele era da própria igreja, que era. Eita, como era o nome dele? Agora esqueci o nome dele. Oh, Jesus. Ele, inclusive, ele era monge da igreja, era. Campanella, não. Agora esqueci. Fugiu. Giordano Bruno. Giordano Bruno. Giordano Bruno, ele era inclusive era monge da igreja, não me recordo qual era a congregação dele. Mas ele, quando ele teve contato com as ideias de Copérnico, de que a Terra girava em torno do Sol, tal, ele não só aderiu às ideias de Copérnico, mas ele também ampliou as ideias de Copérnico. E a ideia de universo para Giordano Bruno é uma ideia de universo que é muito mais próximo da ideia que a gente tem hoje. Giordano Bruno, ele começou a difundir que Deus era infinito, né? Ele identificou que cada estrela do céu que a gente vê à noite é um sol semelhante ao da gente, e que cada estrela, como a estrela que a gente tem no nosso sistema solar, a gente poderia ter infinitos sistemas solares, né? E ele achava isso maravilhoso porque ele observava nisso a grandiosidade de Deus e da criação, né? Que a criação se espalhava por todo o universo, era infinito, tal. E ele começou a não só né, divulgar a doutrina de Copérnico, a acrescentar essas ideias dele na doutrina de Copérnico, ele começou também a divulgar isso. E a igreja, novamente, se sentiu ameaçada. Então, e ele, por ser da igreja, mais ainda, né?
Então prenderam Giordano Bruno, passaram muito tempo com ele preso e esperando que ele renunciasse a essas ideias, e ele não renunciava, né? Resumindo a história, chegou uma determinada data que, né, disseram que ele estava possuído, endemoniado, queimaram ele na fogueira, né? Ainda perguntaram se ele queria voltar atrás com as ideias dele, ele disse que não, né? Foi morto na fogueira. E ele era da mesma época que Galileu, e Galileu também foi perseguido, foi preso. Ele só não foi preso numa cadeia porque ele já era bem idoso, então deixaram ele ficar preso na residência dele, era prisão domiciliar, né? Mesmo assim, fizeram com que Galileu, a igreja obrigou Galileu a abjurar das suas crenças. Então, de ele assinar um documento dizendo que tudo aquilo que ele tinha estudado, tinha, né, descoberto dos corpos, né, celestes, tal, tudo aquilo era apenas matemática, nada daquilo era real, nada daquilo, né, para não ir de encontro com as ideias da igreja. Então ele assinou, ele provavelmente tinha visto o exemplo de Giordano Bruno, né, que foi queimado na fogueira, e claro, ficou com medo, né, de dizer assim, não, eu sustento minhas ideias, e ser preso e ser morto na fogueira também, né? Então a história de Galileu, ela é bastante rica, né, de detalhes, de descobertas, né, de invenções. Galileu foi um dos cientistas, né, que são marcos assim na história da física, tá? E dessa física que a gente estuda como mecânica, né? Então ele estudou a queda dos corpos, né? A queda dos corpos, ou a queda livre, gente, ela se dá, a gente tem falado de movimentos retilíneos uniformemente variados, movimentos na horizontal, mas na vertical a gente tem um movimento que é um movimento que ele acontece naturalmente. A gente tem uma aceleração, como eu disse, que é natural do nosso planeta, né? A gente tem uma frase que é bastante comum: tudo que sobe, desce, né? Tudo que sobe, desce. Mas por que tudo que sobe, desce? Porque, né? Ou praticamente tudo, né? Tudo que é jogado, né, para cima na superfície da Terra, e esse jogado que eu falo não é com uma velocidade grande o suficiente para que o corpo entre em órbita, né? Então, tudo que é jogado para cima, como essa bola, começa o seu movimento com uma velocidade que é imposta, né? Que no caso aqui o jogador, por exemplo, joga a bola para cima, então ele lança a bola com a velocidade inicial. Como a bola começa seu movimento já com a velocidade inicial e para cima, a aceleração da gravidade, como ela puxa tudo para baixo, ela vai fazer, sabe o que? Ela vai diminuir a velocidade dessa bola à medida que a bola vai subindo. Então ela diminui até o ponto em que a velocidade zera. Então ela vem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pronto. No ponto zero que ela parou, ela já começa a voltar para baixo. Por quê? Porque a aceleração que está puxando constantemente para baixo, já está acelerando ela, ou seja, está mudando sua velocidade, está aumentando sua velocidade para que ela venha, né, volte para a posição inicial que ela foi lançada, se possível ela desça até o ponto mais baixo, porque essa é a intenção da aceleração da gravidade, é trazer todas as coisas para o ponto mais baixo. A queda livre de um corpo é um movimento no qual o corpo é abandonado de certa altura e cai acelerado, exclusivamente por efeito da gravidade. Então,
a aceleração, que é uma aceleração, gente, a aceleração da gravidade, ela puxa todos os corpos no sentido, na direção do centro da Terra. Então, se a gente imaginar a Terra como eu não tenho nenhuma bola aqui. Se a gente imaginar a Terra como uma esfera, então, onde estivermos na superfície da Terra, a direção de atração é sempre para o centro da Terra e não necessariamente para baixo, né? Porque a direção que eu digo para baixo aqui, se eu atravessar a Terra e sair do outro lado, essa direção já se inverte, ela passa a ser para cima do outro lado, né? Então por isso que a gente fala, é na direção do centro da Terra. Ou numa direção, eu posso dizer também, né? Alguma coisa, quando eu jogo uma bola para cima, é na direção saindo do centro da Terra. Certo? O inverso a esse movimento, o movimento de você abandonar alguma coisa lá de uma certa altura e ela cair, o inverso a esse movimento é o lançamento vertical para cima, onde o corpo é lançado com a velocidade inicial e sofre somente a aceleração da gravidade, ou seja, na verdade ele sofre a aceleração da gravidade, vai desacelerar ele, ou seja, vai diminuir sua velocidade. Então, enquanto a bola está subindo, você tem uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, atrapalhando o movimento, ou seja, diminuindo sua velocidade. Certo? Então, quando eu lanço uma bola, ou qualquer corpo, na verdade, né, para cima, esse corpo vai diminuir sua velocidade porque a aceleração é quem está atrapalhando esse movimento, né? Quando eu, ao contrário, eu solto alguma coisa, ele começa a se movimentar porque existe uma aceleração fazendo com que essa velocidade ela vá aumentando quando a gente vai, né, a cada instante que a bolinha vai caindo. No estudo de ambos os movimentos é desprezada a força da resistência do ar. Então, na grande maioria desses estudos, a gente consegue desprezar a resistência do ar e a gente ter pouca interferência, na verdade, né? Porque a resistência do ar faz pouca interferência, então a gente deixa de considerar. Assim serão movimentos retilíneos com aceleração constante. Então a gente vai, quando a gente for estudar a queda livre, a gente vai considerar movimentos em linha reta, de cima para baixo, onde a aceleração, que é a aceleração da gravidade, ela vai ser uma aceleração constante, que tem um valor de 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, são casos particulares ou são casos estudados no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, o movimento retilíneo uniformemente variado que nós vimos semana passada, né, que a gente estudou na horizontal, a gente vai estudar na vertical e vai ter as mesmas características. Vai ser um movimento acelerado, vai ser um movimento onde a velocidade ela vai mudar constantemente, né? Vai ser um movimento em linha reta. Então, a única diferença aqui é que a aceleração, que é a aceleração da gravidade, vai ter um valor que eu conheço, que vai ser constante, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aqui é somente uma charge. Na queda livre, a aceleração da gravidade colabora com o aumento da velocidade do corpo em queda, ou seja, na queda livre, quando o corpo é solto e ele vai cair, a aceleração colabora e nessa situação ela é positiva. Já no lançamento vertical, ou seja, no lançamento de baixo para cima, a aceleração da gravidade atrapalha o movimento, ou seja, diminui a velocidade do corpo que está se deslocando de baixo para cima. Nesse caso, eu posso considerar a aceleração da gravidade como sendo negativa, menos 10 metros por segundo ao quadrado, né?
Então aqui a Mafalda, ela encontra um amigo dela que está com um foguete, aí diz que bonito, ele sobe muito, aí o menino diz, ô, aí deixa eu ver, ele chega até o céu, então, deixa eu ver, aí ele aciona e o foguetinho, ó, não passa nem da altura de Mafalda, já cai. Aí ele justifica que acontece que, em questão de altura, o céu é um exagerado. Então o céu é que é um exagerado, ele é muito alto, né? O problema não é o foguetinho. Então, para a gente usar aquelas três expressões, lembram que eu mostrei para vocês? Ó? A expressão da velocidade do movimento retilíneo uniforme, a expressão da posição e a expressão que a gente chama de equação de Torricelli. Então, para a gente usar essas três expressões aqui, do movimento retilíneo uniformemente variado, na vertical, a gente faz duas pequenas adaptações. Ao invés de eu usar a aceleração com uma letra A, eu uso a aceleração com uma letra G, que é a aceleração da gravidade. Gravidade, gravidade. E ao invés de eu chamar de posição final e posição final, eu vou chamar de altura final e altura inicial. Né? Então, o Y, eu uso o Y. Na vertical, né, eu não uso o Y, né? X na horizontal e Y na vertical. Então, eu uso Y. Somente essa besteirinha. O restante fica praticamente a mesma coisa. Mas, e as letras também têm o mesmo significado, né? Então, deixa eu ver aqui. Bom, um experimento simples, que eu até vou ver se eu consigo fazer com vocês quando vocês estiverem aqui, é o tempo de reação das pessoas. O tempo de reação, na verdade, é o tempo que uma pessoa leva para perceber alguma coisa e reagir com relação a ela, né? É um experimento muito simples que envolve a queda livre. Então tem que ter uma régua, tal, 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 tal. Não vou explicar aqui porque eu acho que não, por enquanto não vale a pena. Tem umas equações bem complicadazinhas aí. Certo, gente boa? Então, ó. Deixa eu ir parando por aqui. Tem uma atividade, tá certo? Tem uma atividade que eu vou colocar. Eu ia até colocar um pouquinho antes agora da aula, mas eu não coloquei. Mas eu vou colocar junto com essa aula no Siga A, que essa atividade eu quero que vocês façam e me entreguem quando estiverem aqui, tá certo? Eu quero ela feita. Vocês podem fazer em uma folha, né, de caderno, de ofício. Depois vocês podem até passar aqui também para pedir alguma folha para a gente colocar, tá? Para a gente dar para vocês fazerem a atividade, tá certo? Mas eu vou querer que vocês me entreguem essas atividades, que ela vai valer uma nota, certo? A outra nota vai ser essa da avaliação que nós vamos fazer. Certo, gente boa? Semana que vem, então, eu vou dar uma revisão, e aí vai ser presencial essa revisão, e eu vou trazer alguns exercícios para a gente fazer dentro da revisão, tá certo? Já são quantas atividades do senhor? Eu acho que só tem a de... Eita, eu tenho que dar uma olhada. Eu não sei se eu botei do Sistema Internacional e coloquei da anotação científica. Eu sei que eu vou colocar dessa, eu preciso até dar uma olhadinha. São duas notas, tá? Porque aí uma vai corresponder à do primeiro bimestre e a outra do segundo. Por isso que eu vou fazer uma nota com atividades, outra nota com a prova. Tá certo? Beleza, pessoal? Então é isso. Até quando a atividade? Até o último dia de aula. Certo, Eduarda? Aí, até daqui a 3 semanas, praticamente, né? Beleza. Mas as atividades são as que estão no Siga A. Eu acho que eu não me recordo de eu ter colocado. Eu vou até dar uma olhadinha. Tem uma de Sistema Internacional
de unidades e tem uma de notação científica, tá? Por hoje é só, pessoal. Então agradeço aí a presença de vocês. Já vou interromper.